Olá, pessoal. Mais um vídeo de perguntas e respostas com a bancada estendida. Hoje com a bancada quase completa. Cada um pode dar um oi, porque na hora que abre o som e fala, aparece na tela, para o pessoal ver quem está aqui. Olá, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, vamos que vamos. Muito bem, gente. Então, a pergunta é da Paty Oliveira e é do vídeo sobre cirurgias espirituais. Jordi, passei por uma cirurgia recentemente, mas minhas dores persistem apesar do médium ter falado que eu estava curada. Com isso, entrei num conflito tremendo por imaginar que não tinha o mérito de me curar, e cheguei a questionar o trabalho do médium, o que eu jamais queria ter feito, pois parece uma pessoa íntegra e séria. Se puder falar algo que me acalente, eu serei imensamente grata, pois de verdade estou numa fase bem difícil. Os processos das cirurgias espirituais, minha querida irmã, são muito delicados. Muitas vezes, as curas que nós buscamos, elas são realizadas. Mas as dores, elas podem permanecer ainda por um tempo. Não podemos negar o quanto ainda a nossa mente exerce uma força tremenda sobre nós. Às vezes nós estamos tão acostumados com aquela dor que nós não sabemos mais viver sem ela. E então nós criamos aquela dor. Veja que há muitos relatos de pessoas que têm algum membro amputado. E elas continuam, após o processo da amputação, sentindo este membro. Claro que há outras explicações em relação a isso. Mas sentir-se não merecedora de uma cura quer dizer que o problema não está na doença, mas está aonde tu, da maneira como tu tem te olhado. Por que tu não te acha merecedoras? O que tu estás vendo por trás disso? Você verá que agora, quando nós botarmos os nossos outros irmãos a falar, o quanto eles enriquecerão isso. Pode ter certeza que a equipe espiritual também do portal, assim como deste médium, que eu tenho certeza que é íntegro e que ele não teria passado uma informação se não fosse ela verdadeira. Mas aprenda a confiar na tua fé, né? Não apenas na informação dele, mas na tua fé. Tu és merecedora da cura, sim. Mas agora eu compartilho com os meus colegas para as mais informações. Posso? Pode. O Jordelei fala da questão da cura. A cura, às vezes, é um processo, né? Eu sei da situação quando a gente passa por uma cirurgia, como é delicado, às vezes, a gente se sentir realmente curado, né? Tamanho transtorno, tamanho dificuldade que a gente passa nos momentos anteriores àquele momento da cirurgia, onde a gente teoricamente estaria curado, né? E entendo que assim também o é com a cirurgia espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre numa primeira sessão de cura espiritual nós nos sentiremos curados ou nós seremos curados, né? Assim como nós temos que ter uma regularidade com a nossa saúde na questão física, com acompanhamento médico, com acompanhamento de enfermeiros, fazendo todo o tratamento adequado, assim também deve ser com os tratamentos espirituais. Eles devem ser considerados sim como um acessório à nossa cura, né? Ou algo a mais que venha a otimizar aquilo que já está sendo feito no plano físico.
Então, a continuidade do tratamento espiritual, ele é tão necessário quanto a continuidade do tratamento físico. Então, para a gente ter vamos dizer assim, desenvolver essa certeza e sim, agora eu me sinto curado, agora eu sinto que a minha energia está alinhada novamente e que meu corpo físico está com saúde, que minha mente e minhas emoções estão com saúde. Né? É isso que eu penso a respeito. Uma das coisas que eu acredito muito é assim, a doença é vista como uma coisa muito negativa, como se ela fosse um erro ou um castigo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito presente na nossa cultura, como se assim, a doença não pode existir, a doença está errada, eu não podia ter ficado doente, né? Ou por que que eu fiquei doente. E do ponto de vista mais global, ou do ponto de vista espiritual, a doença, ela é uma necessidade de uma ferramenta para a nossa evolução. Então, se a gente enxerga a doença dessa outra maneira, que ela é uma ferramenta evolutiva, a gente entende que não é uma questão de merecimento, é uma questão da gente entender o processo de cura como o aprendizado que eu preciso fazer com aquela doença. Assim que isso acontecer, a doença se vai, né? Então não tem tanta relação com merecimento, ou culpa, ou castigo, outras coisas que a gente coloca muito presente na nossa ideia de doença. Isso faz com que a gente lute contra a doença e não que a gente aprenda com a doença, que é quando ela se resolve e aí o nosso espírito simplesmente se expande com aquele processo, né? Então, eu acho que essa questão da angústia por causa do merecimento, muitas vezes ele se transforma em uma doença também, porque é uma coisa que vai criando um conflito interno que chega no ponto da pessoa não se aceitar, né? Que é o caso que ela está dizendo. Eu comecei a não me entender, comecei a me julgar, comecei a entrar num conflito tremendo comigo mesmo. E resolve esse conflito porque ele não tem razão de ser. A sua doença ou a sua dor, ela é só um processo de aprendizado que assim que acontecer, a doença se vai ou a dor se vai. Robson, interessante. Essa semana eu conversei com uma senhora uma jovem senhora de 83 anos. Ela é portadora de um câncer de bexiga. E pela idade ela não tem mais como fazer químio, então ela precisa fazer cirurgias periódicas para poder aliviar a dor, né, o problema. E ela me disse que sente muitas dores. Por que quero trazer esse relato? Porque a gente escuta a espiritualidade dizer que aquele que chegar ao estágio de passar pelas provas com resignação, né, entendeu. Pois ela me deu uma aula, Robson, de tudo que eu posso imaginar. Ela me disse: Jordelei, eu rezo pedindo para a espiritualidade acalmar, aliviar a minha dor. Eu não reclamo da dor. Eu agradeço a dor. Eu não reclamo da doença. Eu agradeço a doença. Tudo aquilo que a gente tenta explicar, tudo aquilo que a gente tenta vivenciar, é natural nela. E foi uma lição surreal. E então, acho que foi um momento oportuno para compartilhar com todos vocês. Sim, existe pessoas assim. Nós todos seremos assim quando passarmos pelo aprendizado, né? Ela já passou. Ela já passou. Então é isso. Muito bem. Então agora uma pergunta do Daniel Porto. Ele fala o seguinte sobre canalizações. A maioria das canalizações de diversos médiuns
Não tem nada novo. Os mesmos temas cristãos e de reflexão. Para quem está iniciando, talvez ainda seja interessante. Mas, de fato, estou à procura de algo novo, algo que rasgue logo o véu. Eu gostaria que o Tiago nos falasse sobre os estudos todos que ele fez ao longo da jornada dele e aonde que ele parou ou aonde ele retornou dos estudos. Boa, Jorge, eu estava pensando em falar sobre isso mesmo. Interessante a pergunta do nosso amigo, e muito feliz passou um filme na minha cabeça enquanto o Robson lia essa pergunta. Não sei se o vídeo que eu já me apresentei foi pro ar, acho que creio que ainda não, e não sei qual que é a ordem dos vídeos, mas para quem não me conhece ainda, eu tenho anos e anos de estudo em ufologia, né? Eu passei uns 15 anos estudando ufologia casuística, e depois de um episódio, uma experiência pessoal muito forte, eu acabei descobrindo a ufologia espiritual, a ufologia esotérica, como assim a gente pode dizer, né? Mas foi interessante que o primeiro contato que eu tive após uma experiência muito forte foram as obras do Chico. Né? Eu comecei a procurar respostas para aquilo que eu tive e encontrei, primeiramente, Chico. E aí dei aquela pincelada bem por cima sobre o espiritismo vivido, né, do Chico, né? Um pouco diferente do espiritismo do Kardec, que é o espiritismo mais de conceitos e informações, né? O do Chico é um espiritismo mais vivido mesmo, na prática. E tudo bem, ali eu tive contato com aquilo, entendi um pouco daquilo, mas eu queria exatamente algo que o garoto aí colocou, que a pessoa colocou. Eu queria algo que quebrasse o véu das percepções mundanas e me levasse além para entender aquela experiência que eu tive, que supostamente foi uma experiência extraterrestre. Pois bem, aí eu comecei e passei 6 anos estudando ufologia esotérica, dos mais diversos autores aqui. Vocês possam imaginar. Mais de 400 horas de vídeos e palestras, sei lá quantos livros que eu cheguei a ler. E num dado momento dessa busca, eu via que eu já estava andando meio que em círculo, não chegava a lugar nenhum. Era tudo mais do mesmo. Que nem o rapaz colocou aí. Só que teve eu não vou dizer despertar, assim, mas teve um caso que foi bem interessante. No meio de uma palestra que eu estava assistindo, de um ufólogo esotérico, ele conta que por baixo do véu, por baixo da face dos extraterrestres, né, da persona ali que existia, havia unicamente um ser de luz. Assim como eu, assim como você, assim como o Robson, assim como o Fábio, e assim como todo mundo que está aqui encarnado. Ou seja, tive que voltar para as obras básicas do Chico e do Espiritismo, para entender, então, o que é ser um ser espiritual. Porque toda aquela tecnologia, todos aqueles estudos, acabaram me levando para o mesmo ponto inicial que eu acabei desviando um pouco para esse lado. Anos e anos de estudo para descobrir que, no final, precisamos estudar a escala evolutiva do espírito, a escala evolutiva nossa aqui na Terra. E parece até brincadeira, mas ainda não aprendemos o básico. Acho que o Hélio Couto, né, que fica bem bravo, vocês que assistem bastante ele, que ele fala de Jesus, há 2000 anos, Jesus veio aqui e disse pra gente aprender a amar, pra gente aprender, enfim. E ainda não conseguimos. E a gente percebe que os mentores sempre batem no mesmo ponto, na mesma tecla, reforma íntima, reforma íntima, reforma... E ainda não conseguimos. E o pouco que eu posso contribuir dessa parte de ufologia esotérica, que você acaba conhecendo, tendo contato com consciências que já estão experimentando outras realidades um pouco mais avançadas, e eles só vão chegar nessa realidade mais avançada quando conseguir passar pela reforma íntima. O estágio nosso aqui na Terra
É para passar pela reforma íntima. Essa é a grande prova final do ser humano aqui. E é isso que eu tenho para contribuir por enquanto. Vocês podem debater a respeito. Tiago, obrigado, Tiago. Tem alguns pontos importantes. Primeiro, o Portal Paz, ele não é formado por pessoas que comungam apenas da mesma ideia, mas são pessoas que comungam do mesmo propósito, né? Esclarecimento. E aqui nós temos um dos exemplos. E às vezes que sentamos nós todos para conversar, a gente vai ampliando isso. Se nós pegarmos as grandes marcas hoje vigentes no mercado, e veja que agora nós não estamos falando de espiritualidade, e nós conhecemos as grandes marcas, e não vamos citar porque nós não somos patrocinados por nenhuma delas, então não vamos fazer propaganda para nenhuma delas. Mas mesmo assim, as grandes marcas fazem questão absoluta de inúmeras vezes por dia estarem ali nos outdoors, estarem nas rádios, estarem nas propagandas televisivas, mesmo assim sendo repetitivas. Por quê? Se a informação não for toda hora sendo mastigada, digerida, deglutida, nós não entenderemos. Se nós ainda não lermos a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é: o que é Deus? Bilhões, trilhões de vezes ainda. E não lermos a resposta zilhões de vezes ainda, nós ainda não chegaremos ao entendimento. Se nós não entendermos a lei da destruição, que é um dos capítulos também do Livro dos Espíritos, nós não entenderemos o processo da construção, do equilíbrio. Para que o novo venha, meus irmãos, muitas vezes o velho precisa ser destruído. Para que o véu se desfaça, primeiro nós precisamos limpar aquilo que está por detrás do véu. Porque abrir a cortina com a coxia suja é pior. Muito bem. Eu acho essa resposta muito profunda, né? E coloca a gente para refletir. Eu tive uma trajetória parecida com a do Tiago, só que em vez de ufologia eu estudei a mente, né? Estudei a mente do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista espiritual. E aquele monte de conhecimento muitas vezes era útil, mas nem sempre fazia abrir esse tipo de sensação, né? Que é: agora eu tenho essa paz interior de que eu encontrei o caminho correto. Eu acho que é um pouco isso que ele está falando, né? Rasgar o véu eu tenho certeza que a direção está certa. E eu posso dizer que quando eu cheguei no final, né, do meu círculo e cheguei no ponto inicial, é bem isso que o Tiago falou no final. Então tem 2000 anos que Jesus está falando para vocês aprenderem a amar, vocês não aprenderam. Porque não é uma questão de saber, é uma questão de sentir. Então você fica atrás daquele monte de saber, né? E decorando coisas, estudando um monte de livros e tirando título e pegando certificado num monte de coisas, sendo que no fundo o que você quer é sentir. Sentir, Deus está do seu lado. Você quer sentir que, não, existe um mundo espiritual e os mentores estão aqui. Então é isso, eu acho que a pergunta do Daniel mostra essa angústia, né? Ele está atrás de um monte de coisas, ele já sabe, tanto é que ele vê, está tudo repetido. E aí vai ter um momento que vai, do mesmo modo que com o Tiago aconteceu um evento que
balançou a estrutura. Comigo teve, imagino que com quase todas as pessoas é assim. Aí o sentimento vem, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu ia falar mais um pouquinho agora, e o Aikenaz veio e disse: fica quieto, meu filho, tu já falou demais. Não, então a gente pode encerrar esse bloco de perguntas, só com 2 perguntas, mas muito bem respondidas, e iniciar um próximo, porque o vídeo agora já está. Vamos despedir. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.